Oi, meus amores, cadê? Cadê o áudio? Pronto. Oi, meus amores, bom dia. Tô aqui esperando a live, gente. Reagir. A live da 3.6 de Genshin que vai começar já já. Mas enquanto isso eu vou jogar um pouquinho, né? Let's kill this love. Pam param, pam param. Yeah, 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 yeah. Pam param, pam param. Rap, pa, 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 pa. Clip, clip, clap, so high. Clip, 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 clap, so high. Deixa eu diminuir a qualidade aqui desse jogo, porque ele roda no máximo, mas quando eu abro live, porque tá com o Discord aberto, o Streamlab aberto, um monte de coisa, aí eu percebo que ele dá uma quedinha. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Eu tô tentando farmar pro escaramujo, mas o escaramujo está todo coroado. Mas pense numa coisa difícil, é você pegar artefato pro escaramujo. Agora um artefato bom é selo, né? Selo da insolação, porque serve pra um monte de personagem. Like that, like that. Parece tudo. Lagi. Better like that, yeah. Ai, gente, acordei cedo hoje. Everybody stand back! The wind knows me. As one with wind and cloud. Behold! Know your place. Ai! Body and mind. Witness the power. I'm going in! Into the wind. The wind rises. Ai, gente, escaramujo é tudo.
É babadeiro. Nossa, não é esse que eu tô precisando, gente. Não é esse. É do outro. Rain outlines your fate. Let's light it up! Rain cutter! One with nature. Clouds high. The birds come. Squall fury. Cry louder. Teamwork is dreamwork! Ai, meu Deus. Uó. Eu não, vou jogar no máximo, mas não agora, porque eu não tô. Peraí. Então, de Genshin eu já fiz tudo por hoje. Like me. Narida vai vir primeiro, com certeza. Depois Bazu em segundo. Que todo mundo tá querendo saber é o Rerun, né? Rerun, sei lá como é que fala isso. Gente, quem vocês acham que vai vir como um rerun? É rerun que fala rerun, sei lá. Na primeira e na segunda parte. Será que vai ser com a Narida e com o Bazu? Quem será que vai vir?
Espero Daqui a muito pouco e acredito que descobriremos. seja Ganyu. Pode não ser, mas eu espero que seja Ganyu. Na primeira parte? Na segunda, eu acho. Eu acho que se vinha na segunda. Sim. Nossa, Tony, você não sabe. O quê? Lembra que Por eu que eu tinha não... pego a AKC2? Hã? Lembra que eu tinha pego a AKC2? Quem pegou? Aí eu parei de dar pulo no banner, né? Ah, tá. Aí hoje eu tava fazendo algumas coisas lá e entrou o evento novo, Ah, né? E aí, gostaram também isso aí? Você não sabe, eu dei um achei da hora, tiro. velho. Adquiriu de Gostaram? ver. O que você tá cantando agora? Ayaka C3? Aí a AKC3. Não, aí já foi de muito. Meu Deus. Ia É, ser Uma 4. luz de diferença, um atrás do outro. Meu Deus. Mano, a C4 é muito roubada. Você vai pegar? Não, meu Deus. Eu tenho que priorizar o Baiju. Deixa eu levar pro Justo, justo. Beleza. Vocês não querem que Porque eu eu tenho cantando, não, N né? arma pra pegar. Eu nem acordei ainda, mano. Aí. Você dormiu? Aí, pessoal, vocês querem que eu Não. cantando? Então, Já vou. Pessoal, vocês querem que eu cantando? Eu vi uma foto da arte dessa 3.6, né, da live, que dá a entender que o rerum da primeira parte vai ser o Raitan e a segunda parte seria o Escaramuche. Ah, eu não sei, mas normalmente quando aqueles personagens que ficam ali pequenininho, bonitinho, assim, é porque os narradores estão ligando. Né? Eu espero que seja só a arte mesmo, que ele não venha agora não, porque eu quero pegar o Não sei se Baizu, são- mas se o Raitan vier na primeira parte, eu tô no garantido. Se o aliás, eu quero pegar o Baizu, porém se o Raitan vier na primeira parte, eu acho que eu vou pegar o Raitan no lugar do Baizu. Normalmente ali sempre vai ser só aqueles dubladores que vai estar falando, né? Ou no outro na live. Mas como vai ser realmente, eu não sei. Esperar, né? Uhum. A Rita Eu tem um falei. gameplay bem Eu clean. falei, eu não quero que o rei venha agora não. Ele venha daqui, Ai, nem eu. não sei, eu quero que ele venha lá pra 3.7, entendeu? Que aí eu espero tranquilo. Aguardar. Meu Deus, Olha liga, só. um boneco ridículo. Meu Deus, os vietnamitas que vi lá ontem nos apartamentos começou a tocar música. Ai, de novo. Hoje é o dia todo esse povo ouvindo música alta. Na língua deles ainda? As músicas deles são muito sons, é tipo uma eletrônica com alguém cantando com autotune, sabe? É muito bom. Meu Deus do céu. Não é nem por isso, é tipo porque eles deixam muito alto. Pô, dá pra ouvir música sem atrapalhar o tom. É, realmente. Ai. Livezinha em meia hora.
Vai trazer. Não, Coisa. deixar tudo aberto. Eu nem sei onde é ela aí. Nunca assisti. Twitch. Não sei se faz muito bem, mas nem todo mundo entra pela Twitch, ou entra na live do Genshin, ou entra na live de algum streamer famoso, tipo Japonesa, do blá, e vê por lá. Eu prefiro ver pela a do Genshin mesmo. Acho que eu vou ver pelo lado do Japé, porque provavelmente ele vai traduzir aí as coisas que eu não entender, ele vai me falar. Assim, traduzir eu não traduzo não, ele só fala, ó, coisa que ele... Que boneco bonito. Vou desfocar o Manilo 2.0 aqui. E essas duas estrelas aí Acho na tela. Sandy. Que Santa Catarina. Gente, tem que fazer uma ligação agora com o meu irmão. Vou provar. Ok. Eu vou beber uma aguinha também, já volto. Dormiu ainda? Oi? Não dormiu ainda? Ah, tirei um cochilo. Hã? Vai dormir, garoto. Dormiu, já não conhece essa palavra, não. É, tem que dormir. Passar a noite toda acordada no computador. Não pode. Tem que dormir. Descansar a mente. Não pode. É verdade? É verdade. Ai. Ontem eu dormi bem cedo, porque geralmente eu durmo meia-noite, 1 hora. Mas quando deu 10 horas eu já tava dormindo. Aí acordei cedo hoje. É bom. Eu É, admiro quem consegue fazer isso. é verdade.
Ai, caramba. Arrasou. Será que sair mesmo, Amanda? Vou, por quê? Nada, eu perguntei, calma. Relaxa. É bom saber. Eita, voltei. Voltei no monte aberto. Voltou. Voltou. Voltei. 20 minutinhos pra live aí, gente. Se animem, se animem. Vai tranquilo. Nossa, Se animem que agora é hora do churrasco. Hoje é o quê? Hoje é quinta? Hoje é o quê? Hoje é sexta. Hoje é dia feliz. Dia bom. pra Bora, cadê feliz. essa live que não começa? 9 horas. São 8h42 ainda. Ai, meu Deus. Eu fico ansiosa. A ansiedade já vem forte. Não, quero saber dos babados. Quero pegar minhas Só- gemas. Eu só quero que apareçam muitos Ui, eventos e desculpa. nós vamos ir na segunda parte. Se tiver uma ganil na segunda parte e muitos eventos, eu vou ficar mais que feliz. Tudo. Eu até o pré-farm da ganil já.
Tá carregando não, tua live. Nikita, Tô no WhatsApp. Oi. mulher, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava, eu tava na faculdade ontem e antes de sair de casa eu falei assim pros meus grupinhos de amigos. Gente, leve guarda-chuva, que vai chover muito. Aí ele falou, tá bom. Aí eu levei meu guarda-chuva, levei meu fichário, minha mochila, levei uns sacos pra botar meu fichário dentro da mochila e tampar com o saco, sabe? Porque meu fichário não podia molhar. E do mesmo jeito molhou, mas ok. Nisso, a gente tá lá na faculdade. Mano, o teto da faculdade foi arrancado pela ventania que tava tendo. Caramba. Você mora onde? Mano, no Rio de Janeiro. Mano, Nossa. Nikita, a água. A faculdade é alta, lá em cima. Quando a gente desceu, a água tava batendo na cintura. Minha nossa senhora. Na cintura. Pra chegar no meu prédio só de barco. Porque não dava. Não passava nem caminhão. Aí eu falei, beleza. Mas antes disso, as meninas, dá aqui no banheiro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu subi a escada, quando eu subi, eu escorreguei, eu bati a cabeça no chão. Paf. Eita. Beleza. Aí eu fiquei tipo. Lerda. Eu não enxergava porra nenhuma. Eu só sentia as coisas tocando em mim, só isso. E tava sentindo muita sensibilidade no meu ouvido. Beleza, mulher. Sabe aquelas barreiras do valão? Sim. Não existia mais. Foi tudo arrancado. Gente. Mano, a água batia na cintura, mulher. Na cintura. Meu fecharam muito. Mano, eu não sei como eu não perdi o tênis, porque não dava. E como você Aí chegou eu em fui. casa ontem? Aí eu saio sempre 9h30. Sim. Eu saí 8 horas e fui pra casa de um colega, porque não dava. Mano, não dava pra andar, porque a água batia na cintura. Aí eu fui pra casa de um colega e falei, cara, eu bati a cabeça, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. Ele falou, tá bom, eu vou deixar você dormir e vou esperar sua mãe ligar. Eu falei, beleza. Aí eu dormi até 10h30. Por quê? Não tinha como ir pra casa, pô. Eu não ia pra casa, pô. E mal enxergando, quebrei o óculos. Beleza, dormi até 10h30, minha mãe ligou. Onde que você tá, sua vagabunda? Aí eu falei, mãe, eu te mandei áudio falando que ia chegar mais 11 horas em casa porque tá tudo alagado. Ela falou, tá bom. Nisso, ela me ligou. Aí eu coloquei minha tênis e eu falei, ô, calma, me leva em casa, por favorzinho. Que eu não quero ir sozinha, porque tá tudo deserto. Aí ele falou, tá bom. Quando a gente tava indo no caminho, quando a água baixou, a gente viu o estrago, mano. Tinha carros dentro do valão. O valão não tinha mais a barreira dele. Parecia que o valão tudo puxou pra tudo dentro dele, velho. Tava horrível a rua. E era muito, mas era muito lixo mesmo. E quando eu cheguei na portaria do meu prédio, cara, a água batia na cintura. Na Ainda? Nossa. cintura. Ah, que tipo, legal. Sabe que horas que eu entrei em casa? Não faço ideia. 2 horas da manhã. Eita. Eu já subi! E é isso. Passada, mesmo. Maravilhoso, né? Aí eu fui, agora eu pergunto pros amigos, gente, vocês vão pra aula hoje? Aí eles, não, tá maluca? Eu tô sem tênis, eu tô sem calça, eu tô no chão. É triste. E é isso. Rio de Janeiro, Peraí, João, deixa teve um tsunami. mudar aqui Bom dia, por gentileza, Felipe. Oi, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. De boa na Lagoinha. De boa na Lagoa? Oi, Santos. Desculpa, eu tava atendendo o telefone. Pesado. De boa.
E aí, como é que você tá? De boa na lagoa, e você? Eu tô ótima, obrigada. Excitada, mas excitada eu tô sempre, né? Então, Pesado. tô aqui esperando a live. Essa Eu acho melhor. Eu tava pensando que aquele link que tu deu. Eu tava pensando melhor assistir pelo Japeta, que pelo menos traduz pra gente, do que aquela live michuruca lá que. É, Porra. inglês, né? Não é não? Eu não sei porra nenhuma inglês. Eu sei, então eu vou assistir pela live mesmo. Tipo, eu sei lendo, né? Mas falando assim é desgraça pra eu entender. É. E o Japeta ele mora nos Estados Unidos, então ele sabe falar inglês fluentemente. Ele vai traduzindo tudo. Não é. É muito mais melhor de bom e legal. É. Eu tô aqui esperando, menino. Pegar essas bucetas desses códigos. E ver quem aqui vai vir na primeira ou na segunda parte. E quem são os rerun que vai vir, né? Os rerun. Rerun, sei lá como é que fala. É rerun, rerun. Como é que fala isso? Não sei. Rerun. Não, Rerun. é rerun. 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 É, rerun. Rerun. Ai. Esse negócio aí, rerun. É a volta. Mas vamos ver, né? É tudo. Depois da Eula aí, não falo mais nada. O pessoal pode falar o que quiser, que quer que vai vir, não acredito mais nada. É. O pessoal jurando, batendo o pé, jurando a mãe e que ia vir a Eula e aí. Pois Eu é, não né? vejo. Tem isso também, olha aí. Não veio ninguém. Ai. Para os outros bandos que é rápido também, né? Mas aí que eu não acredito mesmo. Só acredito quando chegar agora. Mas eu custa nada especular pra que ela mude o coração dela, né? E coloque o boneco, né? É verdade. Isso é bom. Mas vamos esperar, vamos aguardar aqui nesse momento maravilhoso. Agora se vier o Kazuha, ó, que beleza. Eu já gasto já meus tiros já. Sim, já com pego ele. certeza. Já espero ele. Já espero aí, Mico. Será que. Imagina se viesse um Kazuha assim, hein? Nossa, ia ser tudo, viu? Certinho. Acabei de pegar os tiros dele. Tudo. Garantido. Tá com quantos tiros já guardado? Eu gastei 61 e tô com 99. 99, arrasou. É, certinho, que é os 160 tiros. Tá ligado? Eu gastei 61 e tenho 99, aí dá 160 tiros. Aí só ele chegar e creu. Uma live. Mais tiros. Oi, voltei. Desculpa. Como sempre, minha mãe já me Exato. pedindo as coisas logo cedo. Também. Meu Deus do céu, eu quero voltar logo a trabalhar, Jesus! Pesado. Ui! Pense. Aff. Eu vendo aí empregado na rua, vendo empregado em casa, né? É, mas é melhor na rua porque eu ganho dinheiro. Aqui eu é de graça. É, aí ainda vem aquela frase grátis. Você não te pari, né? É, não, e o pior que, tipo, em casa, além de eu trabalhar de graça, eu ainda pago, né? Porque mesmo sem trabalhar, eu ainda ajudo com as contas. Pagando água, luz, telefone, internet, fazendo feira, ainda gasto dinheiro. Ai, pronto. E tipo, ela fez a cirurgia e o médico falou assim, olha, 30 dias sem pegar peso. Mas tipo assim, com 15 dias, 10 dias, dá pra você caminhar, já fazer as coisas normais, assim. Aí ela tá super. Ai, eu não posso ir ali. Tem uma farmácia aqui na esquina da minha rua. Na esquina mesmo, assim, tipo, não é nem 30 metros de distância ela ontem. Ai, vai ali na farmácia pra mim pegando essa coisa. Mulher, ali do lado. A senhora pode andar. Oxi. É, mas é preguiçosa. Caralho. Ela é preguiçosa. Tem que comprar uma cara de roda pra ela. É, tem. Já vai fazer o quê? Tem 20 dias já da cirurgia. Mãe, a senhora fez uma cirurgia do seu pipio.
Não foi na perna, não. Oxi. A senhora tá podendo andar, normal. Aí pronto. Será que deram o ponto enganchado com a perna? Pois é, que ela não pode andar. Ah. Aí, se fosse com mãe, aí ia Não, brincar demais, velho. aí ontem ela bloqueou o cartão dela no banco. Aí eu disse assim, amanhã a senhora tem que ir no banco desbloquear esse cartão. Aí, tipo, eu vou pagar o Uber dela pra ela ir. Tipo, ela vai de Uber, o Uber vem, pega ela em casa, deixa lá no banco, ela desbloqueia o cartão e pronto. Aí ela, ai, tu vai comigo, né? Eu digo, mulher, só desbloquear o cartão. A senhora já fez isso 200 vezes. Ela, eu tô operada, a senhora tá operada já faz vai fazer 20 dias. E eu já falei, a senhora não vai andar não, vai vir me buscar, a senhora só vai descer do carro, entrar no banco, desbloquear, pegar o Uber de volta e vir pra casa. Ela, eu não posso não, tem que ir comigo. Eu digo, ai meu Deus, tá bom, eu vou. Eita Jesus. 6 minutos pra começar essa live. Já tô fazendo a diária aqui já pra emendar. É, eu já fiz já tudo hoje. É hoje que começa o evento novo, é? Aquele evento. É. E tem aqueles. Vai voltar os eventos do. Tudo em dobro, né? Do XP, da Mora, das linhas Lei. Aí eu tô por fora. É, recebi hoje um e-mail. Tudo em dobro. Ai. Eu quero é Mora. Agora que eu vou gastar agora resina com Mora agora. Meu Deus, eu tô achando que o Raitão vai vir logo nesse rumo aqui. Ai meu Deus. Aí seria fila da putagem, né? Pois é, e eu acho que ele vai vir na primeira parte com a Narida. Aí faz um Reiru logo com um boneco novo, velho. Sacanagem, né? Pois é. Porque ele não tem nem o que. Ele foi lançado antes da Derria, não foi? É. Foi ele antes da Derria, aí depois a Derria, aí depois ele vai voltar de novo. Taca molesta. Vai entender. Eu no metrô vi uma mulher bem pequenininha, velho. E cabeçuda, meio cabeçuda. Mano, quando eu olhei assim, deu vontade de dizer, oxê, é na rida. Meu, velho. Ai, meu Deus. É o Tem cover da Narida. Ela é tem bem uma- bonitinha, bem feitinha, velho. Tem uma menina no TikTok que faz o cosplay da Narida. É uma nanzinha, sabe? Que é fã de Genshin. Aí ela faz live no TikTok de cosplay da Narida. Ai, meu Deus. Aí ela responde várias perguntas, mas ela responde como se fosse a Narida. Respondendo. Acho tão bonitinha. Ai, ai. Eita, ainda tem evento, né? Deixa eu ver se tem evento. Ah, não, acabou. Último dia ontem, foi ontem, sei lá. Evento merda da porra. Ah, isso do Pokémon, né? Foi muito duro. Ah, show. Tratou a gente como bot, né? Foi. Foi o homem. Deu gema, aí tu fica calado. É o cala a boca. É. Ó, a gente tá com preguiça de fazer as coisas. O boneco vai jogar sozinho. Vocês só vão abrir o evento e ganhar a semana no final. Pronto. Não é. Chamando a gente preguiçoso. Ai, 2 minutinhos. Pronto. Aí
Aí, se geminha aí, agora vai ser já pra ir, Mico. Já vou deixar aberto a página de código do Genshin. Pra já ir colocando. Dá pra entrar quentinho. Deixa eu ver, Twitch. Jabreta. Jabreta. Eita. 1 minuto. Vai, Cadê porra, Jabreta? começa essa buceta. Cadê Jabreta, velho? Aqui, Jabreta. Cadê? Outro. Esse tweet aqui é esquisito, né? O cara clica na página do Japeta e fica rodando aquela bolinha, sendo que a internet do cara tá boa, tá ligado? Sim. É o aplicativo que é bugado. É. Porra, é uma bucetaço. Tô achando que vai vir o Raitan mesmo. Não acredito que eu vou ter que escapar do Raitan não, doido. E ali, ó, tá o Raitan ali. Eita, vai começar. Ali no Japreta. É. Começou. Ui. É, o bom é que Japreta ele mostra e vai falando, né? É. Ai. E não pega a ban. Pô. A hora de morfar. Ele tá sofrendo com isso também, ó, com o bug do Genshin, que demora um pouco pra abrir a tela. Mas só que ele tá pensando que é... que não começou a live, mas já começou. E fica aquele... tem como se fosse buferizando o vídeo, tá ligado? Aham. Pra mostrar. Tá assistindo pro Japeta ou pela live mesmo? Pela live mesmo. Manda ver se faz aí, mas tá valendo. Eita, Nikita. Olha o que tu quer. É a cobra. Mas não tá aparecendo nada ainda. Já começou? Já, faz tempo. Oxe, o Vai meu... pro Japeta. Que é isso que não tá aparecendo? No meu... Ó, o Cavé também. Vai vir Cavé e o Waizu. O Cavé usa uma maleta na vida do cara aí. Agora eu sou obrigado a assistir uma propaganda, mas eu não sei. Oh, and here's Kave agora. bringing up the rear. Ai. Nice. Whoa! Awesome! Hey everyone, I'm Zach Aguilar and welcome to the Genshin Impact version 3.6 special program. Wow, I didn't expect we'd appear right after the trailer this time. I hope you all enjoyed that. Anyway, we've got a jam-packed program today, and we even have more hosts than usual. So why don't we go around and take a moment to introduce ourselves? Sure thing. Hey everybody, it's so good to see you all again. I'm Kimberly Ann Campbell, the voice of Nahida. I'm so excited to finally be back and share new content with all of you. Oh, well, if it isn't the renowned traveler.
Hello, everyone. My name is Angelique Nippanani, and I'm the voice of Dory. Thank you for always supporting the business of Lord Sangama Bay with your shiny Mora. And I'm Sean Dury, the voice of Baiju from Boo Boo Pharmacy. Are you experiencing any discomfort? And how many days have the symptoms persisted? Yeah, I'm pretty good, thanks, doctor. But I do have this problem where I am way too obsessed with my cute little chibi. Hello! Aw, me too. Anyway, I am sure a lot of our viewers have already seen our characters pop up in the game by now. True. Yeah, you've all been a part of the traveler's journey at some point or another. That's right, and we'll be seeing everyone again to experience some new stories together in the upcoming version. Yeah, I can't wait. Yeah, me too. I think we're ready to jump into some upcoming content, like, I don't know, one of our new playable characters in version 3.6. Let me know if I'm saying this right. I think his name is Baiju? Baiju? Is that how you say it? Real subtle, Sean. Nice. I'm sure everyone's waiting to see which event wish the new characters will be appearing in. So, let's get to our first redemption code, and in the meantime, everyone will also be able to check out some details about the version 3.6 event wishes. Sounds good. Ai, ótimo! Vai vir a Nilo. Opa, Vai ser a Nilo. já mandou 100. 100zão. Ai, vamos lá. Coloca o códigozinho. Cara, o pessoal tá sem conteúdo, né? Já peguei. Baiju e Ganyu. Eita, buceta. Menino, Baiju e Ganyu. Passado. E o menino tava falando hoje no Discord, dizendo assim, se vinha Ganyu, vou tirar Ganyu. Gente. When on the road, Eita, one should take belíssimo. ample time to pause and appreciate the wondrous scenery along the way. You're about to collapse, aren't you? The doctor will see you now. Taking a turn for the better. Como é que é? Tá, vai pra aí. Okay, that snake was awesome. Also, its design totally popped up on Baiju's shield. I like that. Well, I'm afraid of snakes, but Chung Chung sounds so cute! Yeah, me too. And also, random thought, but isn't Baiju the first male character with glasses? Oh, wow. I think you're right. Tem I gema think you're na right. conta. Personally, I love his voice. Think it's amazing. Also, you can't go wrong with purple pants. Not biased at all. You really can't. You know what? Okay, let's talk about Baiju. Baiju is a doctor at Boo Boo Pharmacy Baiju. and is skilled at healing his patients. Baiju. His abilities have helped Boo Boo Pharmacy make a reputation for itself in Liyue Harbor. But most importantly, Acho que essa live vai ser Baiju is a pequena, gentle que and mal começou já refined deu gente, physician, hein? and his heart is dedicated to helping the world. He tends to anyone who comes to Boo Boo Pharmacy seeking medical attention, regardless of their wealth or status. Ah, Oh, I see. So he's that kind of doctor. What kind did you think he was? Oh, I don't know. I kind of thought he might be the type of doctor who does good things, but with his own nefarious plan. You know, like, I can save you. But for a price. I guess he just seems kind of mysterious like that. Well, I give your imagination some credit, but sorry, he isn't quite the suspicious doctor like you imagined. In fact, he's actually a trusted physician among the people of Liyue Harbor. Everyone prefers to go see Dr. Baiju, no matter how serious the problem may be. But even though he works as a skilled physician, his own condition isn't so great. I know people say that doctors are the worst patients. Is that the case for Baiju as well? Well, Baiju's case is a little complicated, and I don't want to give away any spoilers. So, travelers will have to check him out in-game to learn more about his story. So, zip, that's all you hear out of me. Okay, well, no matter what happens, I just hope that he'll be able to take care of himself. Me too. But besides his health, Baiju also has some other troubles to worry about.
For example, Director Hu will sometimes put up ads outside of Boo Boo Pharmacy to promote her funeral parlor. On top of that, poor little Chi-Chi is terrified of Hu Tao. So there are some days where Baizhu really has his hands full. Yeah, that does sound like something that Hu Tao would do. As fate would have it, Baizhu's master and the former director of Wangsheng Funeral Parlor both studied together under the same master. But the two had differing views on the concepts of life and death and ended up going their separate ways. Their differences were passed down to their apprentices, which has led to Baizhu and Hu Tao's different views. In version 3.6, travelers will be able to play through Baizhu's story quest to hear some of Baizhu's inner thoughts and learn more about this caring doctor. Interesting. I can't wait to check it out. In his search for discovering new treatments and cures, Baizhu will often choose to test new medicines on himself. As you spend time with Baizhu in the field, you can make use of his knowledge of herbs and interact with certain harvestable items, which will heal your current active character. So, since Baiju's a doctor, I think it's pretty safe to say that most of his combat abilities are focused on healing, right? Yep, that's right. Baiju's treatment in battle is usually performed in 2 steps. Step 1 is to control a wandering sprite that cruises through the enemies and restores HP to his teammates. Step 2 is to create a shield. When the shield refreshes, ends, or is broken, not only will it provide healing, but it will also deal dendro damage to enemies. Baizhu believes that even in a difficult spot, as long as the diagnosis and treatment are done properly, lives can always be saved. Sweet. Looks like we'll be able to try out some new team compositions with him in mind. For sure. Well, all right, I think that's all we have for Baizhu, so let's move on to our next playable character. I bet many travelers already know him well. I'm glad you gave me a chance. I always think it takes people with similar tastes to sustain a pleasant conversation. Come at me! Breaking new ground! Cool. Nice. Okay. Did you see him make dendro cores explode on command? That'll be useful for me. Yeah, that was crazy. And the toolbox, he has some cool accessories. I am jealous. Oh yeah, I'm loving those animations. Super cool. Okay, so since Kaveh has some connections with Dory, I'll introduce him. Kaveh is an architect and has this keen sense for beauty and the arts that he's developed ever since he was a child. Not to brag or anything, but his magnum opus is the Palace of Alcazarzaray, which is crazy coincidence where Dory lives. And his designs not only provide the required functionality, but also greatly incorporate his own artistic taste, making them feel unique and noteworthy. Well, he sounds like a genius, so he must be pretty successful. Yeah. Well, he doesn't quite lead the life of success and carefree spending like you might imagine. It's actually kind of the opposite. He hardly has enough more to survive. Mood. Okay, so he's broke. Interesting. Why's that? Well, it kind of comes down to Kaveh's personality. He's a very perceptive person, so he has this sensitive and delicate side to his character. He also has a strong sense of empathy and can understand the emotions and thoughts of different people, which may actually be one of his sources of artistic inspiration. For example, when someone is trying to sell something to Kaveh, all they have to do is make up some story about how the proceeds go to helping poor children, and he'll practically hand over his mora. Like all of it. Wow, what a nice but gullible guy. Yeah. And on top of that, he doesn't limit himself with the cost of construction. And take the Palace of Alcazarzaray as an example. Maybe only a real maniac architect like him, who doesn't care about the costs, could ever build something as amazing as that. So you gotta respect him for that. Yeah. But it's probably these kinds of situations that have made him become roommates with Alhaitham. But aren't Alhaitham and Kaveh polar opposites? We see them bicker all the time. About what? Well, Kaveh thinks that Alhaitham lacks feelings for others and always disagrees with his point of view. But like Anjali just said, Kaveh can understand how many people feel, but understanding doesn't always mean agreement. Right. Yeah, I think we're starting to understand Kaveh's character a little better now.
So, next we can move on to some of his talents. Yeah, for sure. As an architect, Kaveh can help everyone save some materials when creating furnishings, and his mapping abilities might come in handy during battle. As a unique and creative designer, Kaveh must always bring tools with him. His toolbox, named Marak, not only provides Kaveh with tools, but also has many interesting uses. For example, Marak's mapping ability allows him to scan the battlefield, causing all dendro cores within a certain AoE to burst immediately. Nice. In addition to that, when Marak completely releases its energy, it converts Kaveh's attack damage to dendro damage and increases Kaveh's combat capabilities. Okay. You don't need to worry about triggering all those dendro cores at the same time. Kaveh won't be hurt by them. In fact, one of Kaveh's talents actually causes him to recover a set amount of HP when he takes damage from a dendro core. It's always good to have a reliable partner like that. Changshang always gives Baiju a lot of help too, you know. Exactly, but Marak is pretty remarkable. It can even wield a sword for Kaveh. That's a pretty awesome toolbox. I know, right? Okay, so that should be just about everything we have for Kaveh. How should I say this? I think his character has more depth than we expected. Well, he is a distinguished architect from the Nation of Wisdom, so we shouldn't underestimate him. Yeah, Kaveh will be appearing in the main event for version 3.6, so maybe we give some details about that next? Oh, okay, I got this one. Our main event for version 3.6 is the Academia Extravaganza. In addition to the variety of celebrations, the event also serves as a chance for the 6 Darshans to compete. The Extravaganza consists of 2 main parts, the Wisdom Gala and the Inter-Darshan Championship. In the Wisdom Gala, the 6 Darshans have prepared 6 corresponding activities to show off the style of each respective school. As for the Inter-Darshan Championship, each of the Darshans will be selecting a single member to represent their school in a large competition. Okay. Great. So maybe we can talk about some gameplay that travelers can expect to see. It sounds like we'll be getting a total of 6 different game modes this time. That's a lot. Yeah, each of the 6 Darshans will be compiling their research to provide fun mini-games for everyone to enjoy. For example, Layla's Rudawahis Darshan will be setting up an astrolabe used for studying astrology at their booth. When travelers adjust the astrolabe to the appropriate height and angle, the stars on the astrolabe will light up and form a pattern. Look, this time the pattern is a cute little fungus. Aw, that does look like fun. Nice. Here's another one. The scholars from Kasharawar will have a game that displays their understanding of mechanisms and architecture. Travelers will learn how to use the least possible materials to build a road that meets certain requirements within a limited space. Ooh, I'm already getting a lot of ideas for this one. Okay. It seems travelers will have a lot of freedom to try whatever arrangements they can think of to reach those goals. Yeah. Next is Vahumana. They're taking their booth pretty seriously. They will be holding an archaeological activity where travelers will use specialized equipment to detect relic replicas. Travelers will have to carefully observe the surrounding environment as they search, and even eliminate external interference affecting the detectors to find the relic replicas. Oh, well, this is all very nice, but are there any games where we won't have to go running around as much? I'm lazy. Yes, there's something for everyone in these game modes. With this one, you can just relax and stay put while you listen to a story. But as you're listening, you also get to ask the storyteller some questions. If you're able to ask and uncover some key information, then you'll receive some clues to lead you to the truth of the story. Very mysterious. Spontamod, on the other hand, is preparing a small combat experiment to put travelers' combat abilities to the test within a set amount of time. Of course, they'll kindly provide a variety of potions to help travelers overcome situations in the experiment. Awesome. Very cool. And last but not least is a little bionic experiment set up by Tainari's Amorta Darshan. Travelers will be able to control replicas of various creatures and command their movement according to a specific rhythm. And that should be everything we have for the Wisdom Gala. So which Darshan's events are you all most excited about? Oh, you know, Spontamod, because that's what I'm all about. Like combat and battle and victory and never losing. Ever. Never Confident, dying. are we? Oh, wow. I like the star one. I like stars. It's very cool. Yeah.
I'm most excited to listen to a story because I think that's about my speed. Oh, I get that. And let's not forget that in addition to the Wisdom Gala, we still have the Inter-Darshan Championship. This is a contest of wisdom and courage, and you won't want to miss seeing which Darshan is able to claim the title of champion. Very cool. Oh, and there is one more thing to mention here. Layla's very own Hangout quest will be arriving with version 3.6, so be sure not to miss it. Okay, that's all. Yay, we get to hang out with Layla. Awesome. Layla. Excited to check it out. Okay, and our next event will also be taking place in Sumeru. Waynute activity has suddenly been on the rise, and the academia is dispatching researchers to respond to the problem. This time, we'll be helping scholars clear the desert of obstructions, assemble the Waynute Slayer cannon, and repel the wandering Waynute. The Waynute Slayer cannon, huh? Oh, yeah, that's quite the name. As its name implies, it's very effective against Waynute. Our task will be to clear out any monsters nearby and help with the preparations so the cannon can start attacking. I'm sure our travelers will be able to help handle the situation. Oh, yeah. We also have one other event for travelers to continue improving their combat abilities. During the challenge, travelers will have to complete 3 consecutive combat rounds. During each round, the system will randomly activate 1 or more of 4 possible effects at set intervals of time. Oh, so I guess it's safe to say that no 2 rounds will play the same. I guess not. Yeah. If the buff you receive happens to synergize with your team composition, then your team will really start to shine. I personally think it's interesting to have these random elements added to the challenge. I feel like it'll bring some fun surprises to the gameplay. Yeah, totally. And these buff effects are all pretty powerful. The travelers should definitely try some different team combinations and see what synergies they can come up with. And also, the Overflowing Mastery event will be returning once again with double drops for a limited time to help travelers keep leveling up their characters. In addition to the events we've already mentioned, there will be one more event taking place in an all-new area. So first, I think we should reveal the new area. No. But before we do that, let's take a quick break and give another redemption code. Oh, yeah. Sounds good. Oh, but one more note, we'll have some info regarding new artifact sets during the break, so be sure not to miss that. Codiguinho. Segundo código. Segundo código. Tudo. Olha os novos artefatos que vão chegar. Welcome back, everyone. Yeah, we are back and ready to show an all-new area being added to the game. That's right, and I hope you're all as excited as we are. This area is located deep in the desert, in the northwest of the desert of Hadramaveth. According to legends, it was one of the main rifts that monsters were emerging from during the Conria disaster 500 years ago, and the site of a battlefield where gods suppressed the power of the abyss. Although it was originally desert, the ecological system has completely changed due to the power of the abyss, and it has become a large, uninhabited area of swamps and wastelands. So, you're saying that we might be able to uncover some buried secrets about Conria there? On second thought, this sounds like it might be dangerous. Yeah. Luckily, we have some little helpers to assist us in our search. There will be a Pari named Sorush waiting for us that will lend us its abilities, allowing travelers to freely fly across parts of the area and access some locations that would be impossible. Wait, we'll be able to fly around now? Yeah, this will be your chance to fulfill your dream, Zach. Yes! After helping Sorush recover its power, there will be a small event for travelers to help it continue its training. We will guide Sorush to drive away enemies,
conduct speed training, and complete puzzles, so be sure to check it out. Travelers may also encounter a new enemy during their journey in version 3.6, the Iniquitous Baptist. Its abilities include using multiple elements in battle and creating shields for corresponding elements to reduce damage. It definitely looks like it'll be a formidable enemy. That's not all. We have 2 more interesting enemies that travelers will encounter. The Animo and Hydro Hilichurl rogues. These Hilichurls are wandering across Teyvat and do not belong to any particular Hilichurl tribe. Sometimes they assist other Hilichurls or tribes in need of help. And they also have a unique combat style. Even though it seems this place is full of new dangers, that still won't stop the traveler from bringing new hope to the region. Some clues related to Conria are also waiting to be uncovered here, so it's definitely worth exploring. And last but not least, in version 3.6, the legendary Dragon of Verdure, Apep, will appear. The Dragon of Verdure was once an emerald green dragon that ruled Sumeru, but its color later changed to that of yellow sand. Recently, it seems to be suffering from some kind of illness. Travelers will be making their way to the Dendro Dragon's habitat to face it in battle, so we must be very careful. The battle will be split into 3 phases. An interesting part to take note of is that in the second phase of the fight, travelers will need to protect the Dendro Dragon from monsters in order to prevent the dragon's illness from getting any worse. Wait, what? That's different. Yes, and in the third phase, the Dendro Dragon will unleash some extremely powerful attacks, so travelers will need to be careful to avoid those. Oh yeah. At this point, we don't know what the Dendro Dragon has been through and what exactly caused it to change into its current twisted form. Perhaps we'll get some more answers after we've faced it in battle. Yeah. The dragon has a close connection with Sumeru's history and gods. Going into its lair and determining what's causing its current condition is an important task and will be helpful to the entire nation of Sumeru. So, if you'd like to learn more about the Dendro Dragon, then be sure to check out Chapter 2 of Nahita's story quest. Oh, for sure. I think there'll be a lot of interesting things for travelers to learn in this one, so be sure to look forward to it. Absolutely. And that's about all we have for new content in the upcoming version. But before we wrap things up, we have an announcement regarding Genshin Impact's music. The second album for the Sumeru region, titled The Unfathomable Sand Dunes, will also be releasing soon. Oh, nice. Nice. I love the Sumeru region music. Yeah, I do too. This album is comprised of 3 discs, compiling all the original music that the Hoyo Mix team created for the Sumeru region, spanning versions 3.1 to 3.6. Okay, this is super cool. I'm super excited. Yeah. Be sure and pick that up. I'm hyped. Right, so let's watch a trailer of the new OST and give our final redemption code of the day. Achei massa pra caralho. Atualização. Sem geminhas, sem geminhas, sem geminhas.